Olá, paz do Senhor, meninas! Vamos hoje à nossa leitura do capítulo 28 de Provérbios. E aí? 28? Nós já estamos quase na reta final, aliás, nós já estamos na semana, do término dessa campanha. Que ela venha continuar somando na sua vida. Obrigada por você estar aqui e eu quero te pedir hoje que você fique até o final desse vídeo, sem pular, porque hoje nós vamos falar sobre a oração. Que Deus venha nos dar a interpretação dessa palavra hoje. Vamos orar? Paizinho querido, obrigada por esse dia. Que a tua presença se faça real conosco hoje. Que no despertar desse dia nós possamos estar na tua presença. Que através dessa campanha, desses provérbios, que nós possamos ser mulheres edificadas. Nós oramos crendo que seremos sim, através do poder do sangue de Jesus nas nossas vidas. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos crescer. Que vai ter momentos na sua vida que você vai lembrar dessa campanha. Que você vai lembrar desse propósito. Amém? E você vai pôr em prática. Tem muita coisa que você já está colocando em prática. Saiba que a nossa oração, ela é o que nos aproxima de Deus. Ela nos leva a mais íntima amizade com Deus. E aqui você vai aprender hoje que não são palavras bonitas, que não são uma forma de colorir a oração. Até porque não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Você acredita nisso? A oração perfeita está aqui, nós vamos mencionar ela. Quem interpreta as nossas orações é o Espírito Santo. Ele vai ao Pai e interpreta com gemidos inexprimíveis as nossas orações. Ele vai interpretando. Ele vai falando as nossas necessidades para Deus. É muito lindo a ação do Espírito Santo na nossa vida. Que ele fala. A gente fala de uma maneira e ele interpreta de outra. Mas de uma maneira que alcança o céu. E a Bíblia nos instrui a não fazer a oração do fariseu. Vamos, antes de entrar no capítulo 28, nós vamos ler a oração que Deus não agrada, que é a oração dos fariseus. Encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideraram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui ele estava aparecendo. A oração dele não era satisfatória, ela era egoísta, ela era para si mesmo. Então nós não vamos de forma alguma fazer a oração do publicano e do fariseu, porque nós temos conhecimento. Nós já estamos adquirindo conhecimento. Então eu vou ler hoje o versículo 13, o 18 e o 20, que diz assim: O que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia.
18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Não tem como alguém se relacionar com Deus, com Cristo, se não tiver intimidade, se não for por completo. A oração que Deus não escuta é a oração do iníquo, aquele que tem a maldade no coração, tem mágoas nutridas, o coração é pesado, tem dificuldade de perdoar as pessoas. Esses não alcançam o favor de Deus, a misericórdia do Espírito Santo. Nós estamos numa jornada para crescer. Então nós não vamos fazer a oração do fariseu e do publicano, que é aquela egoísta, que é só para mim. Nós temos que parar com essa mania de achar que é só quando você está de joelho que você faz oração. Nós podemos fazer oração em todas as formas, seja lavando uma louça, lavando um carro, dirigindo, andando. Você está fazendo as coisas, as atividades, e você está ali orando, falando com Deus. Não usa de vãs repetições, aquela oração. Às vezes nós repetimos em campanhas, né? Porque nós queremos alcançar ali e nós vamos naquele alvo, naquele objetivo. Mas não é usando repetições, aquilo que é toda a mesma oração, a mesma palavra. Vamos orar pelos outros, apresentar as necessidades do nosso próximo. Assim nós vamos amar a Deus, vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não use de vãs repetições, porque Deus sabe a sua necessidade. Então, conforme você vai aproximando de Deus através da sua oração, da sua conversa, você está dialogando com Ele. Fala: Senhor, olha, tá acontecendo assim, eu estou pensando dessa maneira, eu queria que o Senhor me orientasse, usa alguém, fala comigo através da palavra, hoje eu não consigo orar. Então, isso é oração. Não são palavras bonitas, até porque isso não acrescenta em nada, não muda em nada. O que muda é você chegar ao Pai com o coração quebrantado, um coração voluntário, um coração disposto, um coração ensinável. Eu me emociono falar disso. Deus, Ele é maravilhoso. Ele não olha as nossas condições. Ele olha o nosso coração, o que está dentro do coração. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então se relacione melhor com Deus. Ele é seu melhor amigo. Ele te vê lá no seu quarto, chorando no seu travesseiro. Ele te vê ajoelhado na cama. Ele te vê no desespero. Quando você está no seu quintal, quando você está em algum lugar, só no pensamento, Ele te vê. Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe das suas angústias, das suas aflições, dos seus problemas. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. E quando você fala com Ele, as suas situações, seus problemas, suas queixas, é o seu melhor amigo que está ali. É o seu Pai que está ali. E o Espírito Santo interpretando. Ela não sabe falar isso, mas ela quer dizer assim, assim, assim. Ela quer dizer que ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de um socorro no casamento. Ela está precisando de um socorro com os filhos, com essa filha, com esse filho. Ela está precisando de um emprego, ele está precisando de um emprego. E ele vai lá, Espírito Santo, interpreta. Porque o Senhor, Ele tem prazer no coração contrito,
Antes de Deus atender a súplica, Ele atende o suplicante. Salmos, capítulo 28, versículo 6, diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Deus te ouve. Ele te ouve. Deus está te ouvindo. Fala com Ele. Fala. O que você quer que Ele... O que você quer agora? Fala com o Senhor. Ele vai te escutar, Ele está te escutando. Ele vai te responder. E se Ele não te responder, peça ajuda ao Espírito Santo para você ter paciência para esperar no Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Descansa no Senhor. E lembre-se que toda orientação de Deus é para a nossa vida e é para a nossa sabedoria. A resposta de Deus vem, né? Ela pode ser através de um silêncio, ela pode ser um sim, ela pode ser um não. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle. Nada do que está acontecendo, aliás, tudo que está acontecendo no mundo está no controle de Deus. Tudo, seja bom, seja ruim, está no controle de Deus. A oração, ela tem que ter adoração, submissão, dependência, arrependimento. Desenvolva uma vida de oração. Mas não faça por interesse, porque você quer alguma coisa. Relaciona com Ele porque Ele é seu melhor amigo. Relaciona com Ele porque Ele é um pai amoroso que cuida, que zela. E outra coisa também. Não existe oração poderosa. Não existe. Não existe, eu vou ali pedir oração pro ciclano, pro beltrano, porque quando ele ora acontece. Não, a oração dele não é diferente da sua. Tem quem ora mais e tem quem ora menos. Não dê poder para quem não merece poder. Deus não perdeu o controle. Nós unimos a nossa fé com a do nosso irmão e nós podemos ser atendidos. Mas não é porque ninguém é melhor que ninguém, porque ninguém tem poder. A glória é do Senhor, o poder é do Senhor, a justiça, o juízo, tudo é dele. Nós somos vasos. Nós temos que nos colocar como vaso. Somos usados e somos pó, somos pecadores, não somos melhor que ninguém. Quando você procurar alguém para orar, é porque você já não tem força, você está cansado, né? Aí você procura alguém, mas não sobrecarregue ninguém. Busque oração, busque ajuda, orientação. Sim, continue firme nesse propósito. É um servindo ao outro. Mas não sobrecarregue ninguém porque você não tomou uma posição de orar, porque você não tomou uma posição diante de Deus, porque acha que a sua oração, eu não sei orar. Você sabe orar, todos nós estamos aprendendo. A oração não é palavra bonita, oração é coração disponível, é se entregar, é ofertar ao Senhor. Essa é a oração, é amizade, é comunicação com o seu Deus. Deus está a seu favor, disponível a te ouvir. Quando você não tiver força suficiente, você pede ajuda, sim, mas entenda a diferença. Não sobrecarregar com pedir ajuda. Não dependa só do homem, dependa de Deus. Não idolatre as pessoas. Deus é forte, Deus é soberano. Ele é criador de todas as coisas.
E ele nos orienta lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E para encerrar as minhas palavras, nós vamos ler a oração que Deus deixou para nós como modelo, que eu e você podemos estar orando. A oração modelo se encontra em Mateus, capítulo 6. Diz assim: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então essa oração é a oração modelo, onde nós entendemos que a nossa adoração, a nossa submissão, a nossa dependência, o nosso arrependimento, a nossa confiança nos leva a ter um encontro com Deus. Essa é a oração. A oração do Pai Nosso. Não faça a oração do fariseu. Não faça a oração para aparecer. Deus nem recebe. Agora ora com o coração contrito. Olha para o seu próximo. Ore conversando com seu melhor amigo. E você vai ter mais intimidade com Deus. Você é um instrumento do Pai. A glória, a honra é dele. É para ele. Tudo dele, para ele, por ele são todas as coisas. Fica firme nas suas orações, porque elas vão ter resposta. Amém? Eu já orei o Pai Nosso e eu encerro hoje com a mais certeza de que as nossas orações serão respondidas, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor.